Protegidos pelo anonimato, usuários da internet utilizam a rede como terra sem lei, a despeito de grande porção da legislação vigente do país ser perfeitamente aplicável em situações ocorridas em ambiente digital. A vida contemporânea transformou o ambiente virtual em mera extensão da vida real, onde se pode trocar informações, realizar compras ou transações financeiras e, inclusive, traficar drogas, instigar ao suicídio, ofender a honra, entre outros. E a lei tem alcance sobre ambas as situações, real e digital, regendo as relações sociais do homem. Os crimes continuam a ocorrer com a mesma essência, alterando-se tão somente o meio. Por exemplo, na internet e na vida real, subtrair dinheiro da conta de outrem mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento é estelionato. Imputar falsamente a alguém é calúnia. Ocorre que, vestindo o falso manto do anonimato, mal intencionados se utilizam da internet, mais democrático meio de propagação de informação e cultura jamais visto, para o cometimento de crimes, aparentemente ignorando o fato de que provedores e servidores de hospedagem possuem todos os dados do usuário e de locais de acesso, podendo a justiça forçar o fornecimento de tais dados. Valiam-se ainda de informações que as empresas forneciam dando conta de que eram regidos por leis americanas que protegiam o anonimato. Porém, o Superior Tribunal de Justiça entende que a competência fixa-se em razão do local, onde foi concluída a ação delituosa, ou seja, onde se encontra o responsável pela veiculação e divulgação das notícias, indiferente à localização do provedor de acesso à rede mundial de computadores ou sua efetiva visualização pelos usuários. A vítima de crimes contra a honra ou uso de falsa identidade deve procurar um advogado para requerer junto ao judiciário a quebra do sigilo de dados, a fim de que o provedor se veja obrigado a fornecer os referidos dados do criminoso, dando prosseguimento, assim, a ações cíveis e criminais, ensejando ainda o requerimento de indenização por danos morais. Deve ainda registrar em cartório a versão impressa do site, onde se encontram as informações para, de pronto, dar entrada em queixa-crime a uma delegacia de polícia. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta um tema diferenciado: crimes cibernéticos. E para falar sobre esse tema importante para você também, telespectador, nós convidamos o eminente culto advogado, Dr. Paulo Cremonesi. Dr. Paulo Cremonesi é um grande amigo, é um grande advogado, ele está sempre nas manchetes, inclusive da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas quem é especificamente Paulo Cremonesi? Advogado criminalista há 24 anos atuando na área penal. Professor de Direito Processual Penal e de Política de Relações de Consumo da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Diretor-geral da Escola de Advocacia Criminal da Acrimesp, Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo. Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Acrimesp. Integra também a Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele é jornalista.
apresentador do programa Opinião Livre pela AltV. Aliás, eu já estive lá várias vezes, que ele teve a honra para mim de me convidar e nós então discutimos vários temas. Não é? Eu até vou pedir para que ele dê alguma dica para nós, para que você também acesse a internet e assista o Dr. Paulo Cremonesi, não é? nas suas defesas, nas suas críticas, não é? Sempre construtivas pela AltV. Bem, como vai, Paulo? Tá bom? Tudo bem. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando com o seu telespectador e compartilhando dessa vivência que para mim é um aprendizado com um grande amigo e mestre, cujos livros eu sou um fã incondicional e aprendo muito com a leitura cada vez mais, lendo e relendo as suas obras, que me ajudam muito no dia a dia na advocacia. Você é muito generoso, Paulo. Imagina. Você é meu amigo, eu gosto da sua amizade, porque eu também aprendo com você. Você é um mestre. Você conhece a matéria, você é mestre naquilo que você veio fazer aqui, ou seja, nos crimes cibernéticos e também nas relações de consumo. Você dá uma aula maravilhosa aqui para nós. Obrigado. E tenho certeza absoluta que o telespectador vai aprender muito hoje. Então, veja, já vou entrar no assunto, não é? Nós temos aí, sempre nos preocupamos em saber se a internet ela está de acordo com o Código Penal, o Código de Processo Penal, ou se não está de acordo. Mas eu vou colocar para você o seguinte: diversas condutas são consideradas infrações penais e também civis, quando cometidas via internet, em especial as agressões verbais dirigidas às pessoas como comunidades de redes sociais. Essas ações, essas condutas são consideradas ofensivas, doutor Paulo? Sim, são consideradas ofensivas. O paradoxo que existe aí é que o legislador, quando elaborou o nosso Código Penal, nem tinha ideia de que iria existir computador e muito menos internet naquela época, né? Nós estamos aí com mais de 70 anos de foi 1941, né? 41. Então, com esse tempo todo. Mas, naquela época, o legislador já previa os crimes contra a honra, a injúria, a calúnia, a difamação, a ameaça. Enfim, esses são os principais crimes que acontecem normalmente no âmbito, no mundo da internet. E existe hoje uma adequação entre o fato típico gerado na internet, ou seja, no mundo virtual, uma adequação para a realidade da legislação que nós temos. O que nós temos hoje é o Código Penal. Então, uma ofensa perpetrada pela internet, ela pode encampar qualquer uma dessas condutas típicas antijurídicas e culpável previstas na legislação penal, e essa adequação é feita como qualquer outro crime que tivesse sido praticado no mundo real. Apenas a constituição da prova, no longo do programa, talvez nós possamos esmiuçar um pouco mais esse aspecto da constituição da prova em si, que é um pouco mais complicado, um pouco diferente. Mas a tipicidade delituosa efetivamente existe, está amparada pelo Código Penal. Então quer dizer que há uma norma penal que se adequa à ação praticada pela internet? Sim, vamos dar um exemplo. Crime de injúria, né? Injuriar alguém ofendendo sua dignidade ou decoro. Certo. Dependendo do que o cidadão escrever numa rede social a respeito de outra pessoa, obviamente está encampando aí a figura penal tipificada no crime contra a honra da nossa legislação penal. Ou alguém escreve lá, olha, se você continuar brincando aí na página da minha namorada e tal, eu vou matar você. Ou seja, ameaçou. Né? Uma ameaça grave, hein? Uma ameaça. E a conduta aí é a conduta prevista também no Código Penal. Então, aí restaria, nós temos aí a materialidade, resta a solidificação da autoria do crime para um processamento normal. Há indícios também de autoria, porque já está escrito. Está escrito aqui muitas vezes, por exemplo, eu posso criar... Eu não quero ensinar como cometer crime, longe disso. Não. Mas às vezes a pessoa cria um perfil, a pessoa vai lá e cria um perfil meu e vai numa página sua, numa rede social e te ameaça como se fosse sendo eu ainda posso alegar ali a negativa de autoria, dizer, eu não ameacei o Dr. Laércio, quer dizer, alguém criou
um clone e tal. Aliás, aí há uma outra discussão se a criação de um perfil falso na internet constituiria o crime de falsa identidade, ou seja, atribuir-se a si ou a terceiro falsa identidade a fim de prejudicar direito ou levar alguma vantagem, etc. Quer dizer, no campo virtual, essa adequação para o Código Penal ainda é um pouco complicada. Existe entendimento de que não há o crime de falsa identidade. Eu entendo que existe. Mas a pessoa pode criar um perfil falso e ameaçar terceiros. Mas então, doutor Paulo, me diga, e isso também é de interesse do telespectador, eu sei que ele está ansioso nesse aspecto. Quer dizer que é difícil formar a prova para o processo penal? É difícil em alguns aspectos, eu vou explicar por quê. Se a ofensa perpetrada no campo virtual ocorrer dentro de determinados locais, chamados sites, ou de determinadas redes de relacionamento, essa prova não fica tão difícil em função da representatividade que tem das empresas no Brasil. Então, eu vou até dar nomes. É até bom dizer quem tem e quem não tem, claro, que são do nosso conhecimento. Claro. O Google, por exemplo, tem um escritório de representação no Brasil, um especificamente em São Paulo, que fica na Faria Lima. A Microsoft tem uma representação aqui no Brasil, fica ali na região da Berrini, se não me falha a memória. Vários outros provedores de internet, ou os chamados hospedeiros de sites, de redes de relacionamento, têm representação no Brasil. Agora, vamos falar dos que não têm. O Twitter, por exemplo, todo o contexto jurídico do Twitter e a instalação do Twitter é no Canadá, se não me falha a memória. Certo. E não há representação no Brasil. Então, você quer saber o IP de uma máquina por uma ameaça produzida pelo Twitter, você não tem a quem perguntar. Você vai mandar uma carta rogatória para o Canadá e isso vai ver se eles respondem ainda. Né? Se mandar para lá, fora o tempo que isso vai, aí o crime cai na prescrição, etc. Então, existem alguns segmentos, alguns provedores, alguns hospedeiros, que a gente chama de sites, que não têm representação no Brasil. Então, fica difícil produzir essa prova. Fica difícil produzir a prova ou fica difícil a identificação da autoria? Não, fica difícil produzir a prova, porque a autoria, e vamos colocar a coisa bem dentro da realidade, dependendo da gravidade do fato, eu me permito dizer que muitas vezes as autoridades recorrem a hackers para saber quem fez. Só que essa prova, por ser ilícita, não pode ser trazida dentro dos autos. Então, claro, a investigação tem que sair do campo virtual e se concentrar no mundo real para que a autoria seja identificada e o responsável possa ser punido dentro de um contexto de provas no mundo real. Obedecendo, inclusive, desculpe te cortar o raciocínio, mas obedecendo, inclusive, as regras do Código de Processo Penal. Sim, sem dúvida, sem dúvida. A autoridade tem que ser legalista, obviamente tem que ser legalista. Agora, na absoluta impossibilidade da identificação pelos meios legalistas, eu conheço diversos casos onde se recorreu a terceiros, vamos dizer assim, que identificaram o autor e a investigação saiu do campo virtual, da prova técnica virtual, e foi para o campo real. Recentemente teve uma cantora, não vamos citar o nome, né, que teve a filha ameaçada pelo Twitter, por esse microblog Twitter. E tiveram que fazer uso de determinadas engenharias, vamos dizer, não reconhecidas processualmente aqui no Brasil, portanto essa prova não pôde ser trazida aos autos, claro, mas foram identificados os autores dessas ameaças e a investigação partiu. Saiu do campo virtual, foi para o campo real, onde se pôde obter outro tipo de prova que levava à autoria, que não a prova material. Olha, o IP da máquina foi esse, essa máquina pertence a fulano, etc. Houve um outro contexto de prova para a punição dos autores. Muito bem. Inclusive, e o Facebook, ele está dentro desse parâmetro do... Não, o Facebook tem representação. Tem representação, no Brasil. Eu fui injusto com o Facebook, aliás, eu sou um usuário do Facebook. Eu também sou usuário do Facebook, eu acho uma ideia maravilhosa. Agora, só um parênteses que eu gostaria de fazer. O que eu lamento em todas essas empresas que eu mencionei, Facebook, Google, a Microsoft com o MSN, que é o comunicador deles, etc., é que, embora com a representação no Brasil, embora sujeito, entre aspas, à legislação brasileira, quando os juízes de direito mandam um ofício para o Google, para a Microsoft, etc., eles se permitem dizer que vão consultar a matriz americana
para ver se a determinação judicial não entra em conflito com o direito americano, para ver se eles vão cumprir. Eles ainda se permitem eu acho um desaforo isso para a justiça brasileira, mas eles se permitem fazer essa avaliação para ver se não fere, não entra em conflito com o direito do país onde eles têm a sua sede principal. Isso é lamentável que aconteça, porque a internet ela abrange o mundo, o planeta. O planeta está ligado na internet. Então nós temos que ter consciência de quando ocorre um crime como você classificou, não é? Poder contar também com outros países para que a gente possa levar às barras do tribunal as pessoas que cometem esse tipo de infração. Não é verdade? Muito bem, eu tenho aqui uma outra pergunta, inclusive uma está ligada à outra, inclusive estão conectadas. Conectado é um termo da internet, né? Estar conectado, né? Olha aí. Muito bem. E a criação, então, desses espaços como sites, blogs, comunidades, a fim de divulgar informações que firam a honra e a dignidade de certos indivíduos ou grupos sociais ou étnicos, podemos considerar também como ofensas, não é? Não só ofensas, mas existem casos aqui. Volto a esse caso de uma cantora que encampou também esse aspecto que eu vou mencionar, dos crimes chamados crimes de intolerância. Nesse caso, nós pedimos uma investigação no DECRAD, que é a Delegacia Especializada em Crimes de Intolerância, porque havia ofensas de cunho racial e era um grupo de pessoas que produzia blogs e orquestrações dentro do Twitter falando de ofensas a negros, criando sub-raças fictícias na cabeça deles e produzindo ofensas norteadas de preconceito racial. Quer dizer, existia aí uma tipicidade própria, enquadrada em legislação própria. Como eram mais de 3 que se associaram para produzir isso, houve o pedido, inclusive, de que o inquérito fosse conduzido também sob o aspecto da formação de bando ou quadrilha, que é possível dentro do contexto da internet também. Então, além dessas ofensas, no âmbito do crime contra a honra, também pode se ferir outras legislações, como essa dos chamados crimes de intolerância. E a responsabilidade, que é o que se discute muito no aspecto civil, no aspecto penal não há mais discussão nesse sentido, mas no aspecto civil, o que se discute muito é a responsabilidade do blog, do blog com relação ao dano material ou ao dano moral, dano moral também, ao dano moral existente. Quer dizer, quem hospeda uma determinada página assume a responsabilidade pelo que produzem os usuários dessa página. Quer dizer, a posição dos nossos tribunais é bastante díspare ainda nesse sentido. Quer dizer, alguns entendem que é a mesma coisa, vou exemplificar, fazer um paralelo, a mesma coisa que eu tenho um imóvel e alugo para um terceiro. Faço o contrato direitinho e esse terceiro acaba traficando drogas ali dentro. Eu tenho responsabilidade disso? Eu entendo que eu não tenho, até o momento em que, obviamente, eu não soubesse que aquilo era destinado ao tráfico de drogas. Claro. Agora, muito cuidado ao telespectador quando ingressar em qualquer site, página de relacionamento, procure ler aqueles termos e condições de uso, principalmente os aspectos da privacidade. Quais as garantias que esse blog ou que esse microblog dá a você, usuário? Normalmente a gente aperta lá, concordo, acaba se associando. Não perder muito tempo. Mas é interessante a leitura disso, inclusive se não tiver conhecimento jurídico, levar para algum profissional da área, dar uma olhada, dar uma lida naquilo, para saber que amparo nós vamos ter depois, se acontecer alguma coisa dentro daquele ambiente virtual. Eu acho interessante, muito interessante a leitura desses termos e condições de uso para proteção do próprio usuário. Nós temos que nos proteger, a verdade é essa. De vez em quando aparece lá no meu monitor, porque eu vivo na internet, uma questão do meu trabalho também, então de repente aparece lá fulano de tal, que abra o anexo e para verificar o depósito que foi feito em sua conta. Eu já não abro, porque não tenho ninguém que vai depositar para mim, a não ser a minha instituição, não é? A não ser a minha instituição, então eu não abro. Então eu acho que essa cautela é boa, né, doutor Paulo? Sem dúvida. É uma série de cautelas, principalmente com relação aos e-mails, para se contrapor aos chamados spams, né, com vírus,
a gente chama. Uma coisa é o spam, que é aquela distribuição aleatória de e-mails com o objetivo de propaganda, etc. Outra coisa é mandar um spam com a inserção de vírus. Esse é um outro tipo de crime muito praticado no ambiente virtual, que é o chamado crime financeiro. Né? Invasão de senhas de instituição financeira, de bancos, de conta corrente dos usuários. Então é assim, preciso verificar e saber se a sua instituição ou bancária ou, por exemplo, o Tribunal de Justiça vai mandar um e-mail dizendo, olha, você recebeu seu olerite, então não vai mandar. Não, claro então não abre que não acontece nada. Lógico. Então é bom a pessoa se informar das instituições, até das pessoas com quem tem mais hábito de trocar correspondência eletrônica, que tipo de correspondência é mandada. Se um banco mandar para mim uma correspondência dizendo você ganhou um crédito ou seu crédito foi aprovado, etc. e tal, eu já excluo esse e-mail porque eu sei que o banco não envia isso por correspondência eletrônica. Claro. Quando muito pode mandar por uma correspondência normal, né, pelo carteiro, mas de forma virtual não manda. Então essa cautela também é bastante interessante para que o terceiro não produza um dano físico no seu computador e não produza um dano de ordem econômica na sua conta bancária. Não só na conta bancária, ele pode pegar a sua senha de acesso aos próprios sites de relacionamento, aos comunicadores, e fazer passar pelo próprio usuário da rede. Quer dizer, esse tipo de vírus, mais conhecido como vírus, é muito comum, eles enviam em massa, e de cada 1000, vamos dizer que 5, 10 deem certo, são 10 lesões a contas bancárias que vão acontecer. Outra sutileza é aquela em que, por exemplo, você recebe uma notificação, não é? ou intimação através da internet, lógico, do Outlook, que é o e-mail. Você está intimado a comparecer na Delegacia de Polícia Federal, é? para responder um inquérito policial, essa coisa toda. Quer dizer, a Polícia Federal, ela não vai mandar uma mensagem desse tipo. Ela vai até a sua casa, onde você está, e vai te intimar pessoalmente para você comparecer. Eu ia falar isso, até porque não tem validade. Não tem validade. Não tem validade. Inclusive, é uma regra que está bem colocada no Código de Processo Penal. O início das investigações, isso também é correto, nós não temos que dar atenção, não é verdade? Não, de forma nenhuma. Não só a intimação da Polícia Federal, como da Receita Federal é muito habitual. Da Receita também, claro. Até de delegacias de polícia de bairros, eles mandam. Quer dizer, tudo que possa chamar atenção e causar preocupação a ponto da pessoa não resistir até a curiosidade de abrir aquele e-mail, eles inventam e mandam, realmente. A curiosidade é que você tem que ficar atento. Quanto mais curioso você for, você poderá, naturalmente, tropeçar em algum problema como este. E não é bom, nunca é bom. Então, há necessidade, antes de você abrir qualquer tipo de e-mail, ler e verificar se ele já uma possível trama, vamos chamar assim, entre aspas, ou não. Eu, geralmente, quando acontece isso comigo, doutor Paulo, eu passo por cima e eu deleto tranquilo e sossegadamente, porque eu sei que eu não tenho absolutamente nada a ver com a história. Agora, as pessoas que têm alguma consciência pesada, aí eles vão logo. Doutor Paulo, eu vou agora chamar um pequeno intervalo e depois nós vamos continuar com esta agradabilíssima conversa, e também essa informação preciosa para os nossos queridos telespectadores, tá bom? Você aguarde que logo, logo nós retornaremos. Ao retornarmos, eu quero apresentar, primeiramente, o nosso querido advogado, que é, inclusive, indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil, da secção de São Paulo, o doutor Thomas Lau. Obrigado, Lau, pela sua presença. Muito obrigado, doutor Lércio, mais uma vez pelo convite do programa. Ora, você aqui é o nosso convidado sempre
sempre convidado do programa Direito e Justiça em Foco. Muito obrigado. Viu? Nós é que nos sentimos honrados aqui com a sua presença. E antes de prosseguir no programa, eu queria fazer um parênteses e dar parabéns a uma pessoa muito importante. Maria Luísa, hoje é seu aniversário. Parabéns a você. Que você tenha muitos anos de vida. Nos seus 8 aninhos que você está fazendo, não é? Eu quero que você seja bastante feliz. Então, eu envio a você toda a minha força com um abraço fortíssimo para que você receba com muita alegria esse parabéns. Tá bom? Um beijo para você. Bem, então, continuando, eu vou insistir numa pergunta, doutor Paulo. A legislação brasileira é suficiente para combater esses crimes? Bom, suficiente para combater, no meu modo de pensar, no sentido da reprimenda que a legislação deve dar a quem comete infração penal, não. Eu acredito que o legislador poderia se preocupar um pouco mais em equacionar e afunilar, vamos dizer, a legislação com a previsão de condutas que, como eu disse, o código de mais de 70 anos, na época, não tinha nem noção, o legislador, de que iria existir computador e internet. Então, eu acredito que deva haver um filtro e uma ampliação para que a legislação pudesse atingir determinados comportamentos que o legislador não pôde prever quando da instituição do Código Penal. Entretanto, há de se fazer um paralelo aí entre você normatizar a internet, o que eu, no meu entendimento, vejo como descabido, porque o avanço é tão grande que, a partir do momento que uma legislação pudesse ser produzida no Congresso Nacional, a internet já teria avançado tanto que já teria que se produzir outra legislação. Então, acredito que o que se deva fazer é intensificar a adequação de procedimento para punir esses crimes com uma união maior de pensamentos, de como o judiciário principalmente entende determinadas condutas, uma uniformização do pensamento disso, eu acho que seria mais eficiente do que tentar modificar a legislação, pelo menos neste momento. Você acha, então, que nós deveríamos, nos utilizarmos da legislação americana e colocarmos precedentes? Sim. Precedentes. Sim. É uma jurisprudência. Através de jurisprudência. Sim, dar eficácia à jurisprudência. Sim, sem dúvida, porque hoje nós temos um determinado tipo de crime virtual. Vamos supor que se faça uma legislação, até ela ser feita para punir aquele crime virtual, os avanços tecnológicos são tão grandes que já se criou mais 10 crimes virtuais. É uma ideia. Então eu acho que cada caso deve servir de parâmetro para que o judiciário ou para que a própria autoridade policial, o Ministério Público, pudesse conduzir a apuração do crime e, consequentemente, a ação penal, para depois chegar ao judiciário, já com uma formatação própria, com a similitude de casos anteriores e a consequente punição. Eu acho mais rápido, mais eficiente do que tentar mudar a legislação ou criar uma legislação nova. Você acha mais interessante, naturalmente, pela súmula, porque deve ocorrer, então, uma súmula, né? Súmulas, sim, uma ou várias, sim. Várias súmulas nesse sentido. Então, aliás, por exemplo, recentemente, acho que foi semana passada ou semana retrasada, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que no ambiente virtual as instituições financeiras são responsáveis pelas fraudes ocorridas e que venham a lesar o consumidor dentro do seu contexto de prestação de serviço. Na prática, se acessou o site de um banco, houve um hackeamento do seu computador, ou aquele ambiente não era tão seguro para que o usuário pudesse fazer a sua operação na internet, o banco é responsável. Uma simples aplicação do Código de Defesa do Consumidor, quando diz que a oferta, a apresentação de produtos ou serviços deve oferecer ao consumidor informações claras, precisas, ostensivas em língua portuguesa sobre natureza, qualidade, quantidade, composição, durabilidade, preço e segurança desses produtos ou serviços. A segurança não foi observada, o banco é responsável, a instituição financeira é responsável e o Superior Tribunal de Justiça deu a palavra final dizendo que ela é responsável. Portanto, se você for lesado hoje ao fazer uma operação bancária, o banco tem que te ressarcir esse valor por uma decisão do STJ. Não se precisou criar uma legislação em cima disso para que o banco pudesse ser responsável. É obrigado, então, a ressarcir. E daí, então,
a responsabilidade do dano material e o dano... Do dano material e eventual dano moral. Eventual dano moral, não é? Sim. O que o senhor acha disso, Eu tenho uma doutor? consideração. Nos crimes contra o sistema financeiro da 7492, especialmente no que tange a remessa de valores para fora, tem uma norma, inclusive, pelo Bacen. Quer dizer, o próprio Bacen fala, ó, por tantos seria, então, tipificado no crime. Quer dizer, então, essas normas seriam regidas não pelo legislador, mas sim pelo Bacen, complementando o artigo. Nós temos o decreto que regulamenta o Código de Defesa do Consumidor, que diz que a Secretaria de Direito Econômico poderá editar normas complementares à legislação de defesa do consumidor para melhor adequação das relações de consumo para favorecer e atender o consumidor. É a mesma coisa. Quer dizer, o Legislativo está dando, entre aspas, eu sou obrigado a reconhecer, no meu ponto de vista legalista, que o Legislativo está dando poderes legislativos à autoridade do Executivo. Mas já se pensou na época, na edição do Código de Defesa do Consumidor, como já se pensa também nesse aspecto citado pelo Dr. Thomas, e que você ficar criando legislação para a adequação de situações de lavagem de dinheiro, expropriação de capitais, por essas dinâmicas, é a mesma coisa que pensou o legislador nas questões da relação de consumo. Ou seja, não adianta ficar criando normas específicas tentando cercar a conduta de quem vai lesar o consumidor. Mesma coisa aí, não adianta criar normas específicas para tentar cercear a ação de quem vai praticar alguma infração no sistema financeiro. É mais fácil dar a um segmento específico, neste caso, a CVM, ou até os bancos muitas vezes são obrigados, são obrigados a avisar o próprio Copom, etc., de operações desse porte. É melhor dar mecanismos a essas autoridades para que eles possam editar suas instruções normativas, etc., que está dentro da hierarquia das leis, quer dizer, há previsibilidade nisso, para que haja essa adequação e esse cerco seja feito de maneira imediata, com efeitos instantâneos, muito mais eficazes do que se criasse uma legislação que ia demorar, com todo aquele processo que é necessário para se criar uma lei nova. Muito bem, mas tratando-se de uma conduta penal, uma infringência de uma norma penal. Muito bem, eu gostaria de saber se há possibilidade de se aplicar uma pena, não é, de acordo com o Código Penal. Porque você tem, por exemplo, você tem a conduta da infração, não é? Essa conduta é classificada, ela já chega-se à conclusão de que houve realmente um prejuízo a alguém, vamos supor, um crime de injúria. Então, a aplicação da pena seria pela justiça, pelo judiciário, pelo juízo singular, não é isto? Sim. Vou te dar um outro exemplo, com a permissão dos ilustres debatedores, aqui, vamos dizer assim, aqui na mesa. Deixando um pouquinho de lado o crime contra a honra, vamos falar dos crimes de ordem financeira. Certo. Embora não em computador, no ambiente virtual, um golpe comum na praça hoje é com esse cartão de débito. Você vai no posto de gasolina colocar gasolina, por exemplo, você passa o cartão de débito. O que se tem feito hoje, quando você põe o cartão, a pessoa coloca, digita a senha. Na verdade, ela não acionou a máquina. Então, ao colocar a sua senha, na verdade, você está digitando ali o que seria a inserção da autorização, sua assinatura. Certo. Na verdade, ele não adequou o cartão para a colocação da senha, ele adequou para a colocação do preço do combustível. Então, quando você passa o seu cartão, ele acabou lendo, né, a sua senha. Então, vamos supor, a senha é 5555, você digitou lá 5555. Aí ele vai pegar e falou, olha, não passou, passa de novo. Ele vai pôr o cartão de novo, ele já tem a sua senha e aquela máquina está clonando o seu cartão. Você foi lá, passou de novo, o débito foi feito, você encheu o tanque e foi embora. Na verdade, ele já tem um espelho do seu cartão e ele tem a sua senha porque você digitou desapercebidamente. Como é que você vai fazer uma adequação disso num crime virtual? Não existe adequação a ser feita. A punição aí pelo crime de estelionato. Claro. Ter para si ou para outro em vantagem indevida, induzindo ou mantendo alguém em erro. Claro. Quer dizer, a legislação ela é eficaz no sentido de punir
acredito eu, qualquer tipo de conduta, é que não existe uma legislação específica de estelionato praticado em mecanismo virtual. Então usa-se o Código Penal, efetivamente. Muito bem. Mas é óbvio que vai ser usado e há um processo de acordo com a norma penal. Norma penal. Eu quero explicar bem para que o telespectador entenda que ainda é possível, não é, a utilização da nossa lei, da lei penal. Agora, nós sabemos que há aí um projeto, não é, de reforma do Código Penal. Esse projeto da reforma do Código Penal está aí. É evidente que logo, logo virá. E me preocupa muito, doutor Paulo Cremonesi. Por quê? Pelo seguinte, toda vez que há projetos desta qualidade, ou seja, de modificação da lei penal, normalmente, ou processual penal, o que é mais grave, não é? Sempre em favor daqueles que cometem crimes. Sem dúvida. Na verdade, é isto? Na verdade, eu acho que assim, eu me permitiria me estender um pouco mais, ou ampliar um pouco mais esse pensamento. Não é só em favor de quem comete crimes, é a favor da incompetência dos governos que nós temos. Porque, na verdade, esse projeto, a meu ver, visa primordialmente desafogar presídios. Quer dizer, se o governo não tem capacidade de construir presídios, de oferecer o cumprimento adequado da pena, então tira todo mundo da cadeia ou tira metade das pessoas que estão na cadeia. Como a lei penal mais benéfica retroage, nós vamos ter aí uma evasão de 50%, uma evasão legal de 50% dos presos que estão ali. Então, a primeira coisa, esse projeto se assemelha àquele cidadão que chegou em casa, pegou a mulher traindo com o outro no sofá, jogou o sofá para fora do apartamento para resolver o problema. É a mesma coisa, o presídio está cheio, não temos condições de obter mais vagas ou de criar mais vagas, então faz uma legislação aí que tire metade da cadeia, que abre mais vagas e tal. A primeira coisa é essa. A segunda, eu entendo que o legislador brasileiro precisa parar com essa política, que é uma política que me parece que vem de tempos aí, de um ranço político que existe, de um período pós-ditadura militar, onde talvez tenha cometido excesso, não sei, não vivi a época. Por que se fala em ditadura militar? Não seria governo militar? Eu chamo num período de contra-revolução, né? É a minha forma. Ou de um governo militar. Seria um período, mas período de governo militar? Sim, mas onde se falou muito em excessos, etc., de presos aqui. E os últimos governos que nós temos visto em ascensão é integrado por governantes que viveram nos cárceres da chamada ditadura. Então eles têm verdadeira ojeriza por aprisionamento. Então a política é de soltar todo mundo. Quer dizer, aquilo que nós tínhamos hoje se pensa o seguinte, na reforma do Código Penal, apenas a título de exemplo, está assim, você furtou lá um objeto. Se você for pego e ressarcir a vítima, o juiz pode não te dar pena nenhuma. Ou seja, eu, cidadão de bem, vou me permitir aqui, com todo o respeito, por exemplificar, o Dr. Thomas, ele resolve furtar. E o pensamento dele é o seguinte, eu sou um cidadão de bem, jamais, pela educação que eu tive, ele também jamais, hein, pelo amor de Deus, é só um exemplo. Pela educação que eu tive, pela formação que nós tivemos, etc., eu não vou furtar esse óculos. De forma alguma, com legislação ou sem legislação. Ele resolve furtar o óculos. Qual é o pensamento dele? Eu furto. Se não acontecer nada, eu ganhei um óculos. Se acontecer, eu devolvo o óculos e não me acontece nada. Essa é a mentalidade que o legislador está colocando na reforma penal. Quer dizer, eu acho isso um absurdo para os cidadãos de bem. Só favorece efetivamente as pessoas que cometem crimes e atende os anseios de governos incompetentes que reiteradamente estão tomando conta do poder e que não conseguem resolver o problema carcerário no Brasil e resolve soltar preso através de reforma penal. Muito bem, então isso interfere em prejuízo da sociedade? Com certeza. Então aquela máxima que a sociedade está encarcerada em suas residências e os, vamos chamar de, entre aspas, meliantes, estão soltos na rua, é uma verdade? É uma verdade. Mesmo dentro da sua casa,
Se você falar, o que eu vou fazer aqui dentro de casa trancadinho? Ah, vou ficar um pouco na internet que eu tenho contato com o mundo, você ainda está sujeito a um desses criminosos acabar te lesando através da sua conta bancária pelo acesso virtual. Isso é fácil, né? Você sabe de uma coisa, doutor Paulo? Eu não pago nenhuma conta pela internet. Será que eu estou atrasado, não? Não, tem gente que não paga a conta pela internet porque não gosta da modernidade. Não paga. Agora, quem não paga por cautela, não pode pensar que está atrasado. Pelo contrário, está bem consciente, com o pé no chão, de que o sistema penal brasileiro faz com que a pessoa que vai cometer o crime, da onde se é vítima, não tem respeito nenhum pela legislação, pela certeza da impunidade. Então, se for por medida de cautela, não pense em modernidade, pense realmente em prudência. Outro dia ocorreu um fato interessante comigo. Eu vou contar, caro telespectador. O seguro do carro da minha filha teve um probleminha porque eu não consegui pagar. Não consegui pagar porque atrasaram na entrega do documento. E não chegou na minha casa, no meu endereço, não é, na data certa para o pagamento. Aí eu fiquei apavorado, falei, como? Eu tenho que... Né? Aí eu liguei para a pessoa que, naturalmente, responsável pelo seguro, e ele imediatamente emitiu uma segunda via, mandou para mim. E, coincidentemente, estava o rapaz que dá um suporte técnico no meu computador. Eu disse, eu preciso pagar, e já passou da hora, como é que eu faço? Ele falou, bom, o senhor paga pelo cartão, o seu cartão a gente paga aqui, não tem problema nenhum. Eu falei, mas eu não tenho senha, não tenho nada, eu não gosto, nunca paguei, nunca fiz pagamento por esse tipo pela online. Aí ele disse, não, eu faço o pagamento, eu faço do meu cartão, o senhor me dá o dinheiro. E na hora ele fez o cartão e pagou. Eu falei, puxa, é fácil, é bonito, mas eu não tenho coragem, eu disse a ele. Falta-me coragem de praticar esse ato. Tá bom, eu sou retrógrado, paciência. Vou fazer o quê? Eu acho que é prudente. Agora, só lembrando um outro aspecto que, mesmo tentando ser prudente, às vezes nós acabamos impossibilitados, e o Dr. Thomas sabe disso. Eu queria ter a oportunidade de fazer essa pergunta para o Dr. Ivan Sartori, que esteve aqui no seu programa, assisti, foi ótima a entrevista, mas sobre o processo virtual. Né? Quer dizer, a gente tenta fugir um pouco do ambiente da internet, mas tem fóruns que são totalmente virtuais. Quer dizer, você não consegue ir lá dar um despacho com o juiz direto, fazer uma juntada no cartório, etc. Tem que ser pela internet. Eu não sei que sistema que tem o Tribunal de Justiça, é isso que eu queria perguntar para ele, que a princípio seria inviolável. Quer dizer, não existe nenhum sistema de segurança inviolável. Até hoje não se tem notícia também de alguém ter violado o sistema do site do TJ. Agora, como todo crime avança de forma incontrolável, eu queria ver o que vai acontecer quando um dia violarem aquilo e fizerem alguma petição, arrancarem alguma petição de lá. Como é que vai se resolver isso? Mas está bem seguro. Inclusive, agora o tribunal vai ter uma nova etapa, uma nova época, em que haverá a digitalização de todos os processos. Isso eu acho ótimo. Por favor, doutor Thomas. Uma pergunta que provavelmente o telespectador deva ter é em relação à rede social Facebook. Se, por exemplo, alguém cria um perfil meu ou seu, ou inclusive do Dr. Laércio, o que daria para se fazer mediante essa conduta de uma pessoa? Porque o que eu tive acompanhando nos Estados Unidos é que eles têm um sistema de notice and take down, que seria o quê? Denunciar a própria empresa. O que seria ideal para o sistema brasileiro? Nesse aspecto de remoção, não de apuração de crime, mas de remoção, eu acho que o sistema brasileiro está bem amparado. Ou seja, é uma cautelar, pedindo ao judiciário a remoção daquilo, ou uma ação própria, se já estiver causando algum dano, com o chamado pedido de tutela antecipada, né, que é uma espécie de cautelar, não vamos entrar no mérito, mas enfim, são medidas emergenciais que o judiciário adota para que determine a empresa a remoção imediata, porque senão nós vamos submeter
a legislação deles, a normatização deles, nós estamos falando de uma normatização de outro país, que vai passar por um conselho de avaliação, para eles entenderem o prejuízo desse perfil falso. Está criando a uma pessoa individualmente aqui no Brasil, eu acho muito mais demorado do que colocar uma cautelar. Ingressa com uma cautelar, o judiciário está aí para isso, né? Ingressa com uma cautelar, explica para o juiz vai determinar a remoção daquilo, claro, e vai, obviamente, depois apurar e imputar a responsabilidade de quem fez aquilo e atribuir um valor pecuniário a um eventual dano moral provocado. Tá, muito bem. Nós estamos terminando o programa, meu caro doutor Paulo Cremonesi. Passa rápido porque é bom. É bom, exatamente. Eu queria então que você apresentasse as suas considerações finais. Bom, eu mais uma vez quero agradecer a oportunidade de estar aqui no programa que é capitaneado aqui pelo meu grande amigo Dr. Laércio, que é um prazer redobrado. Primeiro, por estar aqui participando do programa, e segundo, poder revê-lo, que com essa otimização de tempo aqui dos dois, né, pelas tarefas do dia a dia, é difícil nos encontrar. Nos falamos bastante por telefone, claro, trocamos e-mail, mas estarmos pessoalmente juntos é algo que tem que se tornar raro. Vamos repetir mais vezes e que essa nossa amizade e esse seu programa continuem passando bastante informação, elucidando bastante coisa do mundo jurídico para o seu telespectador, e que nossa amizade se intensifique. E um prazer ter conhecido o Dr. Thomas, que nos honrou aqui com a sua presença hoje, com as suas brilhantes perguntas, e espero também poder estar junto mais vezes aqui discutindo coisas que possamos fazer, coisas boas que podemos fazer pela nossa instituição, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Muito bem. Dr. Paulo Cremonesi, eu fiquei honrado de tê-lo aqui. Você, como eu disse, é um ícone da advocacia, normalmente com a sua especialidade, que a gente sabe que você é um profundo conhecedor. E quero também agradecer o Dr. Thomas Lau, que é uma pessoa bastante interessada e que está sempre nos apoiando. Eu quero agradecer muito a você. Você honrou este programa Direito e Justiça em Foco. Obrigado. Muito obrigado. Ne m'en veux pas, je n'ai pas